Glória a Deus! Hoje é 17 de maio, terça-feira, e mais essa terça o Senhor é conosco. E é isso que importa, que Jesus é conosco. E o tema da mensagem de hoje, dentro de pacotes rústicos, se encontram grandes presentes. Ninguém em sã consciência quer enfrentar as chamadas provações. Todos nós queremos evitar ao máximo o sofrimento, mas sabemos que as lutas e provações virão, seja por situações às quais não temos uma responsabilidade direta, ou seja, por tempestades que nós mesmos criamos, justamente por não termos respondido a uma situação contrária de forma espiritual. Mas o segredo todo diante da provação está em você não se afastar de Deus e continuar na presença dele, o buscando, orando, aprendendo de sua palavra, louvando, pois de fato a provação é um pacote rústico, pesado, que parece inútil, mas dentro dele tem um grande presente escondido. Uma curiosa passagem no livro de Atos ilustra como a provação é um pacote rústico que traz dentro dele presentes inusitados. Paulo se encontrava na cidade de Filipos. Ali ele evangelizava as pessoas, inclusive houve a conversão de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Depois de alguns dias ainda naquela cidade, Paulo expulsou um espírito maligno de uma jovem adivinhadora. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Atos 16, verso 18. E qual foi o resultado disso? Paulo foi aplaudido? Se tornou conhecido, admirado? Muito pelo contrário. Aqueles que lucravam com as adivinhações da moça agarraram Paulo e Silas, os levaram às autoridades e disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Atos 16, verso 20 ao 24. Que provação! E tudo isto por terem feito o bem, livrando uma moça de um espírito maligno. O resultado foi humilhação pública e costas sangrando pelos açoites e uma estada na prisão, presos em troncos. A maioria de nós com certeza iria murmurar, mas vai um aviso: a murmuração é um elemento que só faz com que aumente o sofrimento, pois o espírito revoltado resultará em mais sofrimento para o corpo como um todo, envolvendo o psicológico e desencadeando atitudes que só irão trazer males a você. Mas, em vez de murmurar, Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, tomaram a atitude sobrenatural de louvar a Deus. Vejamos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos 16, verso 25 e 26. Será que Paulo e Silas sabiam que ao orar e louvar a Deus aconteceria um terremoto que os livraria daqueles troncos? Que as portas da cadeia se abririam? Certamente que não. Mas eles tomaram uma atitude que protegeu a mente deles. Se ali eles murmurassem, o sofrimento ficaria insuportável. Mas eles foram para o refúgio espiritual, que é a oração e louvor, que faz com que a pessoa receba ajuda sobrenatural e onde a depressão reinaria, em vez disso reina a paz e a alegria de Deus. Desculpe. Com a porta das prisões abertas,
é que o carcereiro viu a, entre aspas, viola em caco e pensou que sua carreira havia chegado ao fim. E como a vida naqueles dias estava muito ligada à sua profissão e honradez, ele puxa a espada para se matar. Veja como a reação de Paulo e Silas diante do sofrimento foi antagônica diante da reação do carcereiro. Isso mostra como uma vida comprometida com Deus realmente faz toda a diferença. Mas Paulo, vendo que o carcereiro iria se matar, brada em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. Paulo não aproveitou a situação para fugir, pois o terremoto abriu as portas da prisão, mas Deus não havia dito que Paulo deveria fugir. E Paulo ali estava junto com os demais presos. Tudo isso impressionou profundamente o carcereiro, que deveria ter ouvido Paulo e Silas antes do terremoto, orando e louvando a Deus. A situação toda expôs ao carcereiro que sua vida estava vazia, sem sentido, e a própria atitude de Paulo de não fugir se aproveitando da situação, antes se preocupou com o carcereiro, dizendo para ele não se matar. Mostrou que esses homens tinham algo dentro de si que era diferente. Aqueles homens tinham Deus. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versos 29 a 31. Será que Paulo imaginava que por trás daquela terrível provação, de humilhação pública e açoites, naquela prisão, teria esse grande presente que foi a conversão do carcereiro? Com certeza não. E se eles na prisão estivessem murmurando e falando contra Deus, tudo isso teria acontecido? Certamente que não. Mas a reação espiritual diante da provação fez com que o pacote fosse aberto e o presente de mais uma família para Cristo estava ali reservado. Depois de terem pregado a palavra de Deus a toda a família do carcereiro, havia ainda mais presentes. Vejamos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi-lhe batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Atos 16, versos 33 e 34. Além do banquete espiritual, da conversão e batismo de toda a família, eles também tiveram o presente de terem suas feridas tratadas. Os vergões nas costas foram lavados. Depois eles tiveram ainda uma refeição digna junto com a família do carcereiro. Foi uma noite abençoada de alegria espiritual e refrigério, também para o corpo, com o tratamento que receberam. Portanto, toda aquela aprovação, por terem simplesmente feito o bem, ao expulsar o espírito maligno da jovem, nada mais era que um pacote rústico, aparentemente sem sentido, pesado de carregar. Mas através da oração e do louvor, aquele pacote foi aberto e ali estava guardado grandes presentes que foram revelados a Paulo e Silas. No dia seguinte, Paulo e Silas foram libertos da prisão. Que essa linda passagem nos fortaleça e nos encoraje a orar e louvar a Deus na provação. Que venhamos a permanecer na presença maravilhosa de Deus. E assim, o pacote rústico da provação irá se abrir e ali veremos grandes presentes que Deus reservou para a nossa vida. Então, não se esqueça disso. Nem sempre os presentes que Deus tem para nós vêm em embalagens bonitas e cheias de atrativos. Às vezes o pacote é feio, pesado, triste, mas através da fé, da oração e louvor, aquele pacote se abrirá e ali dentro receberemos presentes maravilhosos, que jamais pensaríamos que estivesse naquele pacote. Portanto, siga na fé, se alimente do Senhor Jesus Cristo, lendo a Bíblia, praticando, que você será presenteado. Mesmo sofrendo por ter feito bem, adore a Deus. Vamos orar. Meu Deus amado e querido,
Em nome do teu precioso Filho, Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, e convencido pelo Espírito Santo, me ajude a te louvar nas provações, nas lutas, a responder de forma espiritual, e assim o pacote rústico da provação irá se abrir e revelará guardado ali grandes presentes para a minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Em nome de Jesus eu orei. Amém. Glória a Deus. Justamente, dê glória a Deus. Louve, mesmo quando você é maltratado por ter feito bem. Adore a Deus. Glorifique o nome dele. Quem vai sempre sair ganhando por agir com louvor, mesmo na situação contrária, é você. Pode ter certeza disso. Dentro de pacotes rústicos se encontram grandes presentes, mas esses presentes só se abrem, esses pacotes só se abrem através do louvor e adoração. Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Tem uma terça abençoada, ela será: dê glória a Deus, louve ao Senhor, e à noite a reflexão da noite. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.